Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Povo santo, eu quero convidá-los a tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Eu quero ler com os irmãos alguns versículos da palavra de Deus, para que a gente consiga, no mínimo, contextualizar o que vamos falar hoje aqui. Glória a Deus. Quem veio para aprender, diga amém. Glória a Deus. Essa é uma das epístolas mais importantes do Novo Testamento, porque a gente tem as instruções e o pensamento de Paulo acerca de muita coisa. Eu acredito que é de grande valia para nós. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, aleluia. Eu vou pedir para algum obreiro avisar lá atrás, só ficar lá atrás quem estiver atuando. Vou pedir, pode ser o evangelista Ângelo, dá uma atenção para nós lá, fala que o pastor quer todo mundo aqui, somente os que estiver trabalhando foram escalados, os demais para cá, vamos aprender a palavra de Deus. 1 Coríntios, todo mundo encontrou, diga amém? Está escrito, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo foste enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu termino no versos de número 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Curve sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento. Eterno, diante da tua presença nós estamos, ó Pai, para glorificar o teu nome, estamos aqui para exaltá-lo na beleza da tua santidade. Usa a minha vida de forma muito poderosa, de maneira especial. Abra o entendimento, Senhor, de cada membro, cada visitante, cada pessoa aqui nesse recinto, e usa a nossa instrumentalidade. Espírito Santo, ilumine-nos, ó Pai, para compreender as verdades, e que nada, Senhor, possa atrapalhar a ministração e o ensino dessa noite. É oração feita, realizada em nome de Jesus, amém. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode? Queridos, hoje nós vamos falar de uma das epístolas uma das mais importantes do Novo Testamento. E eu queria te convidar a ficar com a Bíblia aberta, irmão, por favor, na carta aos Coríntios. Nós vamos trabalhar cada capítulo dessa carta hoje, de maneira, certo, panorâmica. E eu tenho certeza que Deus vai fazer neste lugar. A carta aos Coríntios, eu coloquei esse subtítulo, ou título, combatendo problemas na igreja que colocam em risco a sua própria existência. Então eu quero contar até 3, eu queria que todos repetissem para a glória de Jesus. Vamos lá? 1, 2, 3. É muito fácil a gente ser o palpiteiro
certeiro, dar opiniões, concordar ou discordar de muitas direções dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade. O que nós estamos mais vendo agora nas redes sociais, pessoas opinando sobre é correto cancelar o culto ou não. Coisas que nós já antevimos em 2025, fazendo uma enquete no grupo da igreja, nós perguntamos o que a igreja achava sobre. Se você não votou, provavelmente você não tem acompanhado o grupo da igreja. Mas a maioria votou para que não tivesse o culto no horário do jogo, ou mudasse para um horário mais flexível para que pudéssemos adorar Deus sem nenhuma distração. E do que adianta estarmos aqui também com o coração nos fogos ou pensando em algo e outras coisitas mais. Mas pastor, o que tem a ver o que o senhor quer falar no dia de hoje? É que existem problemas que às vezes encontra-se dentro da igreja, que acaba colocando em risco a própria existência da igreja. E para você falar da igreja, você deve no mínimo conhecer como que se edifica, o que faz parte da igreja do Senhor, o que deve ser aceito, o que deve ser organizado, o que deve ser sustentado, direcionado. E tudo tem que partir da Bíblia Sagrada. Essa carta que nós estamos escrevendo, essa igreja, ela foi plantada na segunda viagem missionária de Paulo. Diga comigo, segunda viagem missionária. Quando Paulo chega em Corinto, Deus se apresenta a ele em visão e diz assim: Paulo, permaneça nessa cidade, porque tem muita gente que eu quero salvar. Paulo começa a trabalhar os judeus, eles têm dificuldade de entender. Paulo, ele bate o pé, demonstrando que está partindo para um grupo diferente, que são os gentios, aqueles que não são o povo da lei, aqueles que não guardam a Torá. E logo próximo de um homem, na casa de um homem que tinha a casa ligada à sinagoga, que está em Atos capítulo de número 18. Paulo ficou 1 ano e 6 meses, diga comigo, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses para se tornar uma das igrejas mais fantásticas do Novo Testamento. E olhar e estudar essa carta é olhar e entender o contexto nosso. Os problemas são os mesmos, só mudou 2000 anos. Só passou 2000 anos. O mesmo problema de Corinto e muitos problemas que acontecem hoje, nós vamos entender e aplicar ao mesmo tempo. Quando Paulo, ele acaba saindo de Corinto por uma confusão que acontece na cidade, Paulo vai embora, voltando de novo para Antioquia da Síria, e ele parte de novo para a sua terceira viagem missionária. Viagem essa que ele fica em Éfeso aproximadamente 3 anos. E nesse período em Éfeso, ele escreve essa epístola a qual nós estamos lendo. Na escrita dessa epístola, está escrito em 1 Coríntios capítulo 16, disse Paulo: eu estou e vou ficar em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande me abriu e tem muitos adversários. Então essa epístola, para quem não sabe, ela, trocando em miúdos com vocês aqui, ela seria a segunda epístola de Paulo. Põe para mim, por favor, 1 Coríntios capítulo 5, versos 9. Tem uma carta, aproximadamente 2 cartas de Paulo que não chegou até nós. A gente tem indícios na Bíblia. Então o primeiro indício de uma epístola perdida é essa que nós vamos ler agora. 1 Coríntios capítulo 5, versos 9, enquanto ela projeta para a gente, você vai ver o que disse Paulo. Já por carta, olha o que disse: já por carta vos tenho, que não vos associeis com os que se prostituem. Que epístola é essa? Ele já escreveu uma carta para a igreja. Eu já tenho escrito uma carta para vocês, para que vocês não andem, não se associem, não tenham comunhão com pessoas que vivem na prática da prostituição. Se Paulo está mandando agora essa epístola e disse que já tinha mandado uma, essa carta não chegou até nós. Essa é chamada de, essa aqui seria a 1 Coríntios B. A que se perdeu foi a. Mas eu não vou entrar aqui porque não é a nossa intenção. Não é a intenção. Mas Paulo pastoreia, ela é fruto do seu trabalho missionário. Uma igreja e um povo que não tinha os hábitos do judeu. Qual é a diferença? Qual é a diferença?
de um judeu para um gentil, para que você entenda. Todo judeu, ele nasce sendo instruído aos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, não farás imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás, não adulterarás, não terás imagem de escultura. Eles aprendem um padrão de moralidade, a cultuar a Deus. Um judeu já nasce literalmente em um padrão ético, moral, de não cometer o pecado. É diferente de um gentil. O gentil aprendeu que servir a Hércules, a Zeus, a Poseidon, a aprender toda a filosofia, a ter quantas mulheres você quiser, a quantos homens você quiser, viver uma vida que você julga por bem. Você não deve satisfação para ninguém. Depende do que você acha. O que é melhor para você? O que é melhor para você não é melhor para mim. Quem conseguiu compreender? Essa é o contexto da carta aos Coríntios. Quando a gente manda Paulo manda essa carta, isso aqui é uma das coisas mais magníficas, porque a igreja, ela é composta não de gente perfeita. Não olha para o irmão que está do seu lado, porque ele não é perfeito, e nem você que vai olhar também o é. Não existe ninguém perfeito. A igreja é um lugar de pessoas que passa por uma coisa chamada aperfeiçoamento. Mas, Midianita, acompanha comigo, por favor. Primeira carta de Paulo, capítulo 1 de Corinto, versos de número 2. Olha que interessante, nós vamos fazer um contraste e vocês vão observar essa temática de Paulo. Olha, quando ele manda a carta, Esther, olha a pergunta dele, ó. A pergunta não, ele direciona: a igreja de quem? De quem é a igreja? A igreja não é do pastor Renato. A igreja não é da pastora Lídia, não é da pastora Kelly, da pastora Sueli, da pastora Luana, e de nenhum pastor dessa igreja aqui. A igreja de quem? De Deus, que está onde? Essa está em Corinto. A Ágape está em Imbu. Tem outra que está no Taboão. Mas todas as igrejas, ela não é de nenhum pastor. Não é do Edir Macedo, não é do Samuel Ferreira, não é esqueci até o nome dos pastores aí. Pastores presidentes. Não é de nenhum deles. A igreja continua sendo a igreja de Deus. E essa igreja de Deus que está em Corinto é composta de quem? De quem? Diga comigo ali, ó. Ao santifi em Cristo Jesus, chamado santos. Só quem é santo, só quem é santificado aqui, levanta a mão para me ver. Ou tem algum impuro aqui nessa noite? A igreja de Deus é uma igreja santificada, é uma igreja santa, mas esse santo precisa ser aperfeiçoado. Agora põe para mim que eu vou deixar você pituruco. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1, põe para nós. Aquele que é santo, é santificado, pode também viver uma vida de carnalidade. Olha o que disse Paulo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a quê? Mas como a meninos em Cristo. Cadê os meninos de Jesus? Os menininhos de Jesus, as meninas de Jesus. Os meninos e as meninas são aquelas pessoas que não têm disciplina, que faz o que quer. Criança faz o que quer, come o que quer, irmão. E esse tipo de gente, à luz do texto, não possui espiritualidade. Por isso que eu não pude falar você como gente espiritual. Vocês são carnais. Vocês não são espirituais, vocês são meninos em Cristo. Olha que legal. Então dá para ser santo, dá para você ser santificado, mas você precisa passar por aperfeiçoamento. Então santo precisa de aperfeiçoamento. E é por isso que Paulo, ele coloca, terminando do versos 9, isso me chamou a atenção na leitura do texto. Capítulo 1, versos 9. Aquele que começa a obra vai terminar ela, ô Miriam. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 9. Aleluia. Fiel é Deus pelo qual foste para a comunhão de seu Filho, Jesus. Põe o 8, por favor. O qual vos também, até onde? Para serdes irrepreensíveis no dia de o Senhor Jesus Cristo. Eu já quero liberar uma palavra para a tua vida.
Foi liberada uma carta, foi liberada uma palavra para uma igreja que é chamada de santa, é chamada de santificada, mas estava com um monte de problema. Mas aquele que começa a obra, o pastor que era o Paulo entendia que ele chamou você para ser irrepreensível, e aquele que começou a obra, ele não abandona você no meio do caminho. Aquele que começa a obra, uma vez você vai falhar, ele não vai mais utilizar você, não. Aquele que deixou, que trouxe você para o reino, ainda que você caia, ele pega na sua mão e ele te levanta, fala: levanta, meu filho, eu ainda tenho uma obra grande com você. Eu acho que dava até para bater palma para Jesus, irmão. Toda a honra para ele. Mas quando a gente olha essa carta, quem está com o pastor Renato, diga assim: eu estou com o pastor Renato. A gente vai encontrar problemas dentro dessa igreja. Essa maneira didática, tecladista, ajuda a gente a compreender um pouco da mensagem, ainda que eu não consiga ser profundo no estudo do texto. Mas eu quero iniciar por uma coisa que vai gerar os maiores problemas. É daqui que acontece a problemática da igreja de Corinto. Diga comigo: divisão na igreja do Senhor. Quando a gente propõe a divisão é duas visões. Quando tem uma visão, está todo mundo unido, está todo mundo no mesmo foco, no mesmo objetivo. Quando aparece mais uma visão, a gente tem o quê? A gente tem a divisão. Qual visão a gente segue? A visão verdadeira, a visão da igreja? Ou a gente vai seguir agora uma próxima visão de alguém que chegou, que não concordou com essa visão e implanta uma nova visão? E essa divisão, ela parte de alguns pressupostos que tem dentro da nossa vida. Olhando para o texto, eu posso elencar alguns aqui. Quem está comigo, diga amém. Um ponto importante é que, na hora de resolver, eu aplico isso aqui. Primeiro ponto: essa divisão, ela acontece porque existe uma exaltação de uma liderança. Eu queria ler com vocês o versos 12, capítulo 1, versos de número 12. Põe para mim. A divisão começa quando a gente começa a exaltar pessoas. Quero dizer com isso que cada um de vós diz o quê? Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de... Se você tivesse a oportunidade de escolher, qual dos partidos aqui você entraria? Quem era do partido de Cristo aqui levantaria a mão? Deixa eu ver, alguns irmãos. Irmão, o partido de Cristo é o pior. Quem queria ser do partido de Paulo, que foi o fundador da igreja? Tem uns paulinos ali. Quem queria ser do partido de Pedro, que é mais judeu, segue mais a lei? Cadê os religiosos? Tem ali o Alan queria ser. Quem pensa mais numa capacidade de retórica, de filosofia, que é o Apolo? O Apolo, ele era poderoso na palavra, o povo amava ouvi-lo, porque a retórica é a capacidade de falar bem. E a ideia também tem outra palavra, tem a retórica, a retórica é a persuasão, e a oratória é a capacidade de falar bem, e ele tinha as duas. O homem era bom. Quem? O Apolo. Quem quer fazer parte desse grupo intelectual? Temos ali um intelectual. Sabe qual é o problema? Que não foi Apolo que morreu por você, não foi Pedro que morreu por você, não foi Paulo que morreu por você, não foi Renato que morreu por você, não foi Lídia que morreu por você, não é o Edir Macedo, não é o Dodô, não é o Didi, não é o Dadá, não é o Dudu. Quem morreu chama Jesus Cristo de Nazaré. Está Cristo dividido. Então o problema começa quando a gente começa a exaltar o homem. E como que exalta o homem? Porque tem pessoas que fazem, ele traz o grupo para si. Ou seja, você é minha ovelha, você não é ovelha da Luana. Aí, cada um começa a trazer um grupinho. Esse grupinho aqui é meu. Eu que te pastoreio, é eu que te direciono. E isso faz o que dentro da igreja? O que faz? Isso gera divisão. E Paulo está trabalhando. O primeiro problema causado por essa divisão é quando a gente começa a exaltar o homem. A gente começa a colocar o homem acima de quem, irmãos? Acima de Deus.
Por onde eu passei, eu nunca fiz ninguém presa minha. Eu sempre ensinei Bíblia, porque Bíblia liberta o povo. Você quer pegar líderes ditadores, aqueles que não têm ensinamento bíblico, aqueles que não ensinam a palavra de Deus, porque a palavra liberta, e liberdade é a capacidade, meu amado irmão, de saber aonde eu posso ir. Não é ninguém me monitorando 24 horas. Então, esse é o primeiro problema, as bandeiras partidárias. Outro ponto importante também, diga comigo: orgulho e vanglória. Porque, sendo Corinto uma cidade cosmopolita, aproximadamente 500 mil habitantes, um pouco maior que Embu das Artes, eles valorizavam muito os status, o prestígio, o reconhecimento pessoal. O povo santo, era um berço da filosofia ali também, irmão. Ainda que está próximo ali Atenas está próximo. Você está com um povo intelectual que ama o quê? Que tem aquela guerra do orgulho. Imagine você chegar num lugar onde só tem gente intelectual. Olha para essa pessoa, olha a cara de intelectual que está do seu lado, dá uma olhadinha. Você está doido, bebê, só aqui. Essas coisas só acontecem aqui em Embu. Gente intelectual, e isso vai levando o quê? O orgulho. Porque quando Paulo disse que o conhecimento faz a gente inchar. Porque Satanás caiu? Ele era uma pessoa com grande destaque. Quando estudamos crônica, a maioria dos que fizeram grande obra para Deus caiu no momento da prosperidade. Porque quando a gente cresce, a gente acha que é a nossa sabedoria que colocou lá, e a gente esquece de Deus. Aí Deus vem dar rasteira em nós, porque a glória só pertence a Ele. Terceira, o apego à sabedoria humana. O que Paulo está dizendo? A sabedoria humana não conseguiu chegar a Deus. A razão não tem a capacidade apenas de trazer salvação para ninguém. A salvação está em uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Outro ponto, carnalidade espiritual. Eu não posso falar com vocês como a espiritual. Você para mim é carnal. Está tendo o que no meio da igreja? Olha para mim aqui, crente, você que está aqui me ouvindo hoje. Você gera mais problema na igreja, ou você traz mais benefício para a igreja? Se dependesse de você, a igreja está avançando ou a igreja está regredindo? Faz uma análise. A carnalidade é quando começa a ter problemas. E aí uma coisa interessante, o sintoma dessas carnalidades, diga comigo, é inveja. E inveja gera disputa, e disputa gera rivalidade. Inveja e contenda. O que é essa inveja? Olha, eu canto melhor que aquele irmão ali, irmão. Não, eu prego melhor do que aquele ali. Minha chamada é diferente. Que é chamada de mestre. Aleluia. Quem tem chamada de mestre? O irmão não sabe nem falar direito. Eu falo melhor do que ele. E aí, aonde está o amor de Deus? Aonde está o amor de Deus? Quando a gente começa a ter inveja um do outro dentro da igreja, irmão. Dentro da igreja. Se for aquele fulano que for pregar, eu não vou, eu não gosto dele. Se for ela que for pregar, eu não vou, porque eu não gosto dela. Eu não gosto, se aquele pastor orar por mim, eu não vou, não dou. Ele não põe a mão na minha cabeça. Não gosto dele, eu gosto daquele. Então Paulo está combatendo esse espírito dentro da igreja, irmão. Falta de compreensão sobre os papéis dos ministros. Os coríntios viam Paulo e Apolo como líderes rivais. Quando a gente vai para o texto, capítulo de número... Mas isso aqui é interessante, capítulo 3. 3 versos... 6. Capítulo 3, verso 6. Falta de compreensão sobre os papéis, irmão. Olha aqui Paulo assim, o 6. Eu fiz o quê? E o que o Apolo fez? Mas quem deu o crescimento? Verso 7, vamos ver quem é Apolo e vamos ver quem é Paulo. 7, pelo que nem o que planta, nem o que... A honra, a glória só pertence a Deus. Estou fazendo, você não é nada porque você está fazendo. A glória é Ele que dá o crescimento. Um vai plantar, outro vai regar, e papai vai dar o crescer. Mas a igreja está entendendo que o Apolo é melhor do que o Paulo.
E que Paulo é melhor do que Apolo, porque ele que plantou a igreja. Tá bom, eu até plantei, mas quem regou? Não adianta você só plantar e não colocar, começar a cuidar, que é regar. Mas o crescimento vem de quem? Irmãos, independente do seu ministério, eu não sei qual é a sua chamada. Se Deus te chamou, louvado seja o nome dEle. Então cumpra com aquilo que Deus colocou sobre ela. Não há ninguém melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui em cima, não. Não existe esse negócio no reino de Deus. Isso é divisão. Quando a gente começa a criar partido. Pensa comigo, qual partido que você faz parte? O problema não é ter panela. O problema é quando a panela tem tampa. Pegou? Porque quando a panela está sem tampa, todo mundo pode entrar. Agora quando põe a tampa, é só nós está aqui. É só nós, não pode vir. Quem está comigo, diga amém. Diga comigo, arrogância espiritual. Alguns coríntios julgavam-se superiores e autossuficientes. Paulo foi e ironizou: vocês já estão ricos? Vocês já estão fartos, não estão? Porque a soberba vai gerando esse distanciamento, irmão, no meio no povo de Deus. Uma das coisas daqueles que começam a aprender teologia, aí ele começa a pressionar as pessoas. O que diz a Bíblia? O que é união hipostática? Jesus é Deus ou Jesus é homem? Mas como ele pode ser Deus se ele ficou com fome? Como ele pode ser Deus que ele se sentiu cansado? Fica pressionando as pessoas. Que lindo! Agora, se a tua pressão é ensinar a palavra de Deus, eu bato palma para você. Mas às vezes o conhecimento te incha, começa a aprender um pouquinho mais, já começa... É que no grego não é assim. Olha, tá falando grego, é? What's your name? My name is Renato. E como que a gente resolve? Como que a gente resolve esse problema de divisão dentro da igreja? Alguém tem a solução? Como que a gente resolve? Ou você acha que aqueles que são da casa de Pedro, quando estão reunidos, estão falando bem do Paulo? Está falando bem do Paulo? E o Paulo que está reunido com aquele grupo de pessoas está falando bem do Pedro? Não é nem o Pedro. O problema não é o Pedro, o problema não é Paulo, o problema não é Apolo. É aqueles que dizem que são seguidores. Quem está comigo, diga amém. Eu vou te mostrar o primeiro indício para você resolver um problema de divisão dentro da igreja. Isso aqui é uma praga, isso aqui destrói a igreja. E Paulo já começa. Primeiro, sempre tem que ter uma família madura. Uma família que está dentro da igreja e fala assim: eu não concordo com isso, e se continuar, eu vou jogar tudo no ventilador. Porque tem gente na hora, não, eu não vou me envolver. Eu vi, mas não vi, pastor. Família madura falou assim: pode falar que eu disse, porque eu vi e eu estou sabendo. Então vou mostrar. Coloca para mim na tela, Midianita, capítulo 1, versos 12. Não tem como você não crescer vindo para um culto de ensino. Quero dizer com isso que... Não, é o 11. Bom, é o 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de quem? Quem é o X9 da situação aí? Quem é o cagueta? Porque o que está em jogo é a igreja do Senhor, irmão. O que está em jogo, problemas, presta atenção, olha o subtema que eu coloquei aqui: combatendo problemas na igreja que colocam em risco a sua própria existência. Quem gera ovelha não é o pastor, é a ovelha. Você não prospera. Não há como você prosperar num casamento se você não acredita no seu marido. Não prospera no casamento se você não acredita na sua mulher. Se você é filho, está dentro de uma casa, não honra o pai, não honra a sua mãe, você não prospera. Seus dias não prolonga. Agora, o que faz uma igreja crescer? Quando o membro de uma igreja fala: a minha igreja é uma benção. Ela não é perfeita porque eu congrego lá, mas ela é uma igreja saudável, ela é uma benção para a glória de Deus. Qual igreja que você acha que eu devo congregar? Vai lá na minha igreja. A minha igreja é uma benção, tem ensinamento, tem comunhão, tem louvor. E às vezes tem problema, irmão, a gente começa a arrumar uma briga, mas chega lá o pastorzão e coloca tudo no lugar novamente. Porque onde tem problema muito tempo, está faltando liderança.
foi-me comunicado pela família de quem? Família madura. Diga comigo, para resolver o problema, tem que ter família madura. No dia que você tiver alguém, irmão, indo na sua casa falar mal de qualquer pessoa dentro da igreja, e você dá guarida, você está abrindo possibilidade de divisão na casa do Senhor. Pegou? Não permita ser a sua casa um ambiente de discórdia, de disse e me disse. Eu não estou falando que há momentos que você não vai concordar com tudo dentro de uma igreja, meu amado irmão. O problema é quando você não concorda e fala para outra pessoa a sua insatisfação. Está com algum problema, chama liderança. Chama aquele que você não concorda, fala para ele. Não há problema falar para ele ou para ela. Mas o problema é que você conta para quem? Você viu? Você gostou do tom da pregação? O que você acha? Mas os da família de Cloe falou: ó, Paulo, está tendo problema na igreja. Aí Paulo já falou assim: ó, o que eu estou falando aqui não é que me disseram não. A família de Cloe tem que ser uma família respeitada para dar o nome, sim ou não? Como que se resolve um problema? Coloca para mim versos de número 10. Só voltar um versículo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais o quê? O que a gente tem que fazer para resolver o problema? A gente tem que falar a mesma língua. Qual é a língua? A língua aqui é agapiana. Qual é a língua dessa igreja? A igreja tem uma visão. É uma língua da igreja, sim ou não, irmão? Você sabe quando aconteceu uma divisão? Eu vou mostrar para... Abre a Bíblia comigo, vai. Hoje é dia de ensino, irmão. Eu gosto de ensinar, eu amo ensinar. Eu vou criar um ensino gratuito, fazer uma live ensinando. Escolher um tema aí, nós vamos conversar. Entra lá, faz sua pergunta. O que eu não souber, eu mando para a pastora Lídia. Ó, capítulo 11 de Gênesis, quem encontrou? (11 verso 6). Põe para mim Gênesis 11 verso 6. Ó, e o Senhor disse: eis que o povo é o quê? E todos têm o quê? E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentam. Olha o que Deus está dizendo, ó filho de Deus, ó filha de Deus. Tem um povo que Deus liberou uma palavra em Gênesis 9 para Noé. Ó, cresçam e multipliquem, espalhem sobre a terra. Aí, Nimrod, juntamente com um grupo de pessoas, falou assim: gente, vamos construir uma torre. Vamos nos unir aqui. Vamos construir uma torre, até tocar no céu. Vamos colocar um nome. Nós não vamos ser espalhados. Se vir um dilúvio, nós está tranquilo. Deus olhou do céu e disse assim: gente, Deus conversando entre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito. Olha, o povo não é dois, não tem divisão. O povo é um só. Eles não falam duas línguas. Ele fala quantas línguas? Uma. Quem fala uma língua e é unido, não tem restrição. Onde eles colocam a mão, eles vão. O que eles fazer, porque tem um grupo de jovens, mas a liderança de jovens não é só Ingrid e Lucas. Quem é a liderança? Não, os homens ajudam também, as mulheres ajudam também, o ministério de louvor ajuda também, a sonoplastia, os músicos, o pastor da igreja. Há uma interligação, é um corpo, todo mundo fala a mesma língua. Então é por isso que a gente vai avançar, é por isso que a gente vai crescer. E o diabo não quer que a igreja cresça. Colocando o que o diabo faz? Calma aí que eu vou mostrar como que você destrói uma igreja. O próprio Deus falou. É por isso que eu digo, eu quase caí agora, eu segurei aqui, ó. Ó, irmão, que passação desenrola. Ei, olha como Deus olhou. Não tem restrição, irmão. Por isso que muitos casais não prosperam. Vida está travada, porque um quer ir para um lugar, outro quer ir para outro quer comprar um carro, outro quer comprar uma casa, outro quer comprar uma sandália, uma rasteirinha da Shopee. Tem rasteirinha da Shopee? Dá prego, irmão, tá bom demais. Outro quer comprar da Havaiana, o outro quer guardar dinheiro, o outro quer gastar, o outro quer viajar, o outro não quer viajar. Como que faz para dar certo? Mas quando tem um casal orando no mesmo Deus, nós queremos uma casa. Eu quero uma casa, Senhor.
eu quero uma casa. E Deus falou assim: não tem restrição para tudo que eles estão pedindo. Vai acontecer porque está unido. Levanta a sua mão. Se tiver unidade na sua casa, na sua família, vai dar certo. É o Deus que está falando, queridos. Versos de número... Deixa eu passar, eu estou com o controle, filha. Já comigo. Deus falou: vamos descer. E o que a gente vai fazer? Confundamos ali a sua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre. O cara falava assim: manda tijolo. Está pedindo pedra. Amigo, speak English? Não, speak português. Eu falei mandarim, eu falei japonês. Ninguém entendia ninguém, irmão. Eu não sei se você já foi viajar para fora. Que agonia. Eu me lembro, tá ali meu irmão Marilson, a gente voltando estávamos voltando da Inglaterra, a gente ia fazer uma escala na França. Conseguimos entrar e ficar 9 horas na França. Entramos, fomos na Champs-Élysées, fomos na Torre Eiffel. Estamos ali tirando foto, eu e o irmão. Vamos voltar, irmão, o voo. Aí quando a gente chegou próximo do metrô, deu uma bifurcação. Falei: man, para onde a gente vai? Eu estou com medo, a gente pode perder o voo. Aí eu falei: amigo, no speak English. E lá na França o povo não fala inglês, eles é francês. Eu falei: amiga, eu quero aeroporto, filha, eu quero voar. Aqui, ó. E eu numa luta ali naquela mímica. Do nada chegou um brasileiro, falou: quer ajuda? Deixei ela falando: amigo, por favor, vaza, filha, eu quero chegar aqui. Porque quando você não entende a língua, irmão, é prova, é luta. Agora eu vou te mostrar a estratégia do Satanás. Mateus capítulo 12, põe para nós. Abre a Bíblia aí, bebê. Abra lá. Mateus capítulo 12. Gente, eu estou no capítulo 1. Senhor, me dá graça hoje aqui. Quem encontrou, diga amém. 12 versos 25. Põe para mim, filha. 12, 25. Palavras de Jesus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é o quê? É devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, se a gente começar a arrumar briga um com o outro dentro da igreja, a igreja vai fechar. O que destrói uma igreja? A divisão. Quando tem duas visões. Quando você não concorda com a liderança. Eu não estou falando que às vezes você não vai concordar com tudo, mas se for possível trocar uma ideia, a gente troca uma ideia e a gente resolve o problema. A gente vai para o DR, a gente vai e troca uma ideia e a gente resolve. O que não pode é a gente ficar disseminando ódio, contenda: não gosto desse, eu não gosto dela. Não aceita gente que fala mal do outro na sua casa. Se ele fala mal do outro, amanhã ele vai falar de você. Vai mudar. Não aceita. Sua casa tem que ser lugar. Levante sua mão. Sua casa tem que ser lugar de paz. Sua casa tem que ser lugar de prosperidade. Sua casa tem que ser lugar que levanta as pessoas. Eu já disse, eu libero aqui. Se num dia você se envolver em alguma fofoca, a gente vai colocar você frente a frente com a pessoa, hein? Se levantou qualquer coisa, a gente leva na sala pastoral. Quem disse? Chama. Quem disse? Chama. Não se envolva, faça a obra de Deus. Pastor Renato, o que mais tinha na igreja de Corinto que estava gerando o problema? Diga comigo, irmãos. Cadê o slide? Põe o slide para mim, filha, por favor. Tinha divisão no meio da igreja. Segunda, diga comigo: imoralidade sexual. Gente, olha bem para mim aqui, evangélicos de plantão. O que a gente faz com um membro faltoso que está em pecado dentro da igreja? O que fazemos? Se você tira da comunhão, muitos vão falar assim: nossa, que igreja sem amor. Como que disciplina as pessoas? Eu não vou congregar nessa igreja, porque, você quer encontrar os desigrejados? Fala mal de igreja no YouTube lá, no YouTube não, no Instagram. Faz um post falando mal da igreja. Fala lá, coloca lá, você vai ver. Aí começa os desigrejados escrevendo, os desigrejados. A igreja me feriu. A igreja... E você não fez nada na igreja, né? Você não feriu ninguém, né? Calma. Imoralidade sexual.
Quando a gente observa esse texto, a igreja estava tolerando. Capítulo 5, vamos lá. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou falar para você que sabe de pecado de gente que caiu aí, mas está guardando porque é seu amigo, é sua amiga. Fica tranquilo, que quando Deus pôr a mão, vai pegar todo mundo. Eu não quero nem ver quando Deus pôr a mão. Tem hora que eu tenho orado aqui, eu falo do Senhor, tem alguma coisa que está errado, Senhor. Tem alguma coisa que está errado, Senhor. Mostra. E Deus mostra, irmão. Deus revela. Mas Deus às vezes vai dando corda. Deus vai dando o quê? Deus vai dando corda para aqueles que estão... Oh, meu Deus do céu. Capítulo 5, versos 1. Geralmente se ouve que há entre vós o quê? E fornicação tal que nem ainda entre os gentios. Olha, o pecado dentro da igreja está pior do que no mundo. O que Paulo está falando aqui. Aí alguém acha, o que é fornicação? Alguém sabe? Fornicação, sexo antes do casamento. Olha o que um problema de uma fornicação é. E aí a fornicação você tem também, que é o ato sexual, mas tem a pornografia, tem a masturbação. Alguém acha que é normal, mas não é normal, irmão. O problema é quando você sabe e acoberta. Porque se eu falar, porque na mente da pessoa que cai, ela fala, se eu contar pior, eu vou me expor, vão saber que é minha fragilidade. Então a pessoa guarda, mas o guardar trava a vida dela. Disse Provérbios 28, que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. Aí você pode falar assim, o problema, olha o que destrói uma igreja. Tolerar a imoralidade sexual. E o problema que era o seguinte, eles não ficavam nem tristes, se sentiam orgulhosos. Se você ler o texto, o versos de número 2, estáis inchado e nem ao menos vos entristecestes. O inchaço que causou a divisão, olha que da divisão o problema que vai vindo para dentro da casa do Senhor. Uma pessoa em pecado, qual era esse pecado? Segundo o texto, tem alguém que estava abusando da mulher do seu pai, provavelmente uma concubina, uma madrasta, estava abusando da mulher do seu, a igreja sabia e não fazia nada. Uma coisa eu sei, quando eu estou na sala pastoral eu pergunto, fez? Falou que não? Eu não tenho nada a ver mais, porque está diante da autoridade, a autoridade perguntou para você, mentiu, o problema é seu. Aí não tem a ver. Agora se você me contar e eu guardar, aí papai pega eu. Agora pecado de ninguém é que eu encoberto. E eu tenho faro para achar problema, você não tem noção. Minha luz está apagando lá, Ângelo. Apaga, eu falei, o cara trocou toda a fiação. E Deus foi me dando as estratégias. Desliga o disjuntor, liga o outro. Eu falei, amanhã eu vou achar esse problema. Você vai ver se eu não vou achar. Tem um faro para achar problema. Bato o olho aqui, eu falei, não está olhando. Deixa comigo. Eu vou só orando, falando, vou dando corda. Mas quando vem também obra de Deus, calma. Tristeza e orgulho, exercício da disciplina eclesiástica. Vamos ver, esse aqui eu tenho que mostrar. Versos 2, põe o verso, está no 2 já. O que a gente faz com gente que faz essas coisas dentro da igreja? O que a gente faz? O que a gente faz? Você sabe ler? O que a gente faz? O que a gente faz? Não pode, pastor. A igreja tem que acolher. É acolher, pastor. Nós fomos chamados para acolher. Para acolher aqueles que querem acolhimento. Não para aqueles que querem viver na prática do pecado, insubmisso e desobedientes. Tira! Isso aqui é disciplina. Tira do que está fazendo. Tira essa pessoa. Alguém poderia falar, ei, eu já vou liberar uma palavra aqui, não está vindo para a igreja, parou de vir para a igreja. 3 meses, 4, 5 meses, não dá uma satisfação, não vem para ceia, não vem para culto nenhum. Pergunta, é membro da Ágape? É membro? A secretaria vai entrar em contato com tal pessoa e vai falar assim, você quer manter uma obediência seguindo as normas que a igreja e a palavra de Deus diz assim, não sei, está difícil, não tem problema. Estamos removendo você do grupo da igreja. Quando você quiser um compromisso, as portas estão abertas. Está errado isso, Arnaldo? Não está. Mas para muitos vão falar o quê? Mas
Eu quero estar com a Bíblia, não no que as pessoas acham. Aí alguém pode falar assim, pastor, qual o problema? Qual o problema? Põe para mim o verso 5, só para mostrar para você qual o problema. Verso 5. Você quer Bíblia, irmão? Seja entregue quem essa pessoa? É o 5, filha? Esse aqui é um propósito da disciplina. Todo propósito da disciplina não é apenas excluir. É para que a pessoa se arrependa. Ó. Seja entregue a quem a pessoa? Você tira ela da comunhão e entrega para o Satanás. Porque quem está na comunhão está com Deus. Saiu da comunhão está com quem? Pegou? Aí o diabo já anda ao derredor procurando pessoas para tragar. Como um leão. Está assim, ó. E o crente? Cadê o Satanás? Saiu da comunhão e entregue para quem, irmão? Para a destruição do quê? Para que o espírito seja salvo. Toda disciplina visa arrependimento. A gente disciplinou várias pessoas dentro da casa do Senhor. Ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. Tiramos de uma forma organizada, bonitinha, tratando os pecados, organizando, mas a igreja sempre na pureza. Olha o que diz o verso 6. Ah, pastor, deixa a pessoa, pastor. Isso é ruindade. Não é boa o vosso orgulho, que é jactância? Não sabeis que um pouco de fermento? Eu vou mostrar para você uma receita de bolo de cenoura. Para aproximadamente 350 gramas de farinha de trigo, eu utilizo 30 gramas de fermento. Alguma poderia falar, pastor, mas eu não faço assim. Essa aí é a sua receita, a minha é essa. Eu coloco 30 gramas de fermento. Jogo um pouco de açúcar, aproximadamente umas 200 gramas de açúcar, em torno mais ou menos de... Tá pegando a receita, tem gente que já está anotando. Meu bolo é demais. Tem ali aproximadamente 600 gramas de cenoura. E aí sai o bolo do negão, top. Coloco 2 ovos e uma xícara de óleo. Aquele bolo top. Um pouquinho de fermento, você não dá nada. 30 gramas de fermento. Eu tenho uma balança. Eu sou metódico, eu gosto de pisar. Tem gente que é no olho, né? Eu não consigo. Eu vou ali um pouquinho de fermento. Quando eu olho no forno, ó o bolo. Inchou. Porque um pouco de fermento? Masturbação não tem problema não, pastor. Sabe um pecado muito cometido dentro da igreja? Diga comigo, malícia. É, malícia. Malícia? E aí, irmão? Calma aí, eu estou tentando arrumar uma coisa aqui de forma subliminar. Aí, nessa noite, como Moisés pegou a vara. Ó, irmão, pegou a vara. Ó, isso é o quê? Malícia. Crente faz piada obscena? Evangélico? Quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Uma mentirinha não tem problema. Uma fofoquinha não tem problema. Acessar uma pornografia, assistir aquela série de streaming. Hã? A empregada. Aquela série. Começa a tirar a roupa, você fala, ninguém está vendo, né? Aí vai se excitando, culmina no quê? Masturbação, fornicação. Isso serve para casado também, tá? Serve para mulher também. Crente é santo. Um pouco de fermento. Aí a gente está numa luta aqui para fazer, Senhor, essa igreja não vai, o grupo não anda, não caminha. O que está travando? É o crente pituruca. Cadê o pecado? Cadê o pecado? E Paulo está mandando essa carta. Gente, é que eu tenho que caminhar, gente. O objetivo é restaurar. O pecado afeta toda a comunidade. E nós somos uma nova massa. A gente é uma nova massa. Separação dos irmãos. Aí, olha que diz o versos de número 11. 5 versos 11. Põe para nós. Isso aqui é os problemas da carta de Corinto. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele dizendo o quê? Que tem gente que diz que é irmão, mas ele é devasso. Tem gente que diz que é irmão, mas ele é avarento, ele está na bet. Evangélicos, não pode jogar na Mega Sena, nem na quina, nem na dezena, nem
Não pode, evangélico não joga. Evangélico não faz bolão, ou faz o evangélico? Tá fazendo uma fezinha, né? Aí o problema é se você ganhar, você vai dar o dízimo? Pastor, mas você aceita? Você vai errar 2 vezes também, bebê? Essa foi a resposta do R.R. Soares. Pastor, é pecado jogar na loteria? E se eu ganhar, devo dar o dízimo? Aí ele falou, filho, vai errar 2 vezes? Esse cara é bom, bate palma para Jesus aí, irmão. Ele diz que é evangélico, mas ele é avarento. Porque tem gente que deixa de ofertar porque ele não conhece. Esse grupo você ensina, ele melhora. Tem gente que deixa de ofertar porque passou crise financeira. Ele acredita no dízimo, mas a dificuldade é tão grande que às vezes ele tira aquele dinheiro para pagar uma luz, para pagar uma água, para trazer uma comida. Esse é um grupo diferente. Agora tem um que não dá dízimo porque ele é o quê? Ele é avarento. Maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda não pode nem assistir o jogo da Copa com ele. Não é para comer. Não vai, pecador. Para muitos é o quê? Gente, está excluindo, gente, não pode. Não está lendo Paulo. Porque quando você lê Paulo, igreja, irmão, é por isso que eu procuro estudar a matéria eclesiologia. Como que organiza uma igreja, irmão? Não é na sua cabeça, não, na sua cachola, não, irmão. É no que está escrito, querido, querida. Tem muita gente vivendo uma vida lá, vão ter. Fique tranquilo, ele vai voltar. Ele vai voltar, ele vai voltar. E a gente procura o que aqui, ó, instrução da palavra. Olhando ainda para essa carta, Paulo mostra que tem problemas judiciais. Quem vai procurar a Marina ou a nossa irmã Yasmin quando tiver problema com o irmão que pegou seu cartão e não pagou? Pastor, o irmão pegou meu cartão e não pagou. O problema é seu que emprestou. Quando você empresta, você já tem que sofrer o dano. É assim que funciona. Mas aí olha o que tem no capítulo 6. Sabe o que os irmãos estavam fazendo? Gerou um problema dentro. Porque eu fui lá fazer a chapinha e aí ela queimou meu cabelo, eu fui reclamar, eu coloquei ela no pau. Oi, irmão, não tem ninguém na igreja para resolver o problema da chapinha, não? Não, pastor, porque eu pedi para ela fazer uma unha, mandei ela fazer uma francesinha, ela fez uma italiana. Existe italiana? Nem sei se tem. Tem? Por que as mulheres não criam uma italiana? Algo novo. Aí, gerou um problema com os irmãos dentro da igreja. Saiu do estacionamento, o irmão bateu no carro, meteu o louco. Você sabe que acontece isso aqui não, né? Deu uma raladinha, ninguém viu, o irmão nem viu. Glória a Deus, aleluia. Ó. Esse dia o irmão falou, pastor, olha no carro aí, meu carro não estava arranhado não. Aí quando eu olhei no estacionamento, um monte de criança correndo ao redor do carro dele. Eu não vou nem citar o nome. Eu falei assim, olha, baseado no vídeo, ninguém chegou próximo, hein? Fui olhando as câmeras, meu. Aí você, gente do céu, fui olhando. E quando eu vou olhar as câmeras, eu vejo cada coisa dos irmãos no horário do culto. Tinha gente no horário do culto ensinando balé no estacionamento, acredita? Eu falei, no horário do culto, aí você me quebra. Vou voltar para a palavra. Eu vou parar de ver as câmeras. Problemas judiciais, irmão, dentro da igreja. Mas sabe o que Paulo está falando? Ele falou assim, irmão, presta atenção. Não tem ninguém aí para resolver. O mais leigo que tiver. Primeiro, se já está gerando problema, já é um problema. Que não pode ter problema contra o irmão. Já está gerando problema, já é um problema. Por que você não sofre o dano? Quem quer sofrer o dano? Sofre o dano. Não, é que não pagou o cartão. Está perdoada a dívida. Quem vai perdoar a dívida? Fala assim, eu vou, pastor. Os irmãos não levantam a mão, misericórdia da sua alma, irmão. Vocês estão pagando as trufas da nossa irmã? Crente tem que pagar a cantina da igreja e as trufas que pega também, irmão. Eu vou ensinar uma coisa para você. Pegou as coisas dos irmãos, tem uns irmãos que metem o louco. Vou ensinar, preciso. Se você comprou a trufa, o cone, aí passa, tudo bem? Tem mais? Tem, mas você vai pagar? Tem data, qual o dia que você vai pagar? Qual dia?
Não é você que escolhe. Fala, filha, posso pagar com 30 dias? Não pode, bebê. Isso aqui não é Casa Bahia, não. No máximo uma semana. Aceita cartão? Aceita. Você paga os juros. Nossa, evangélica, mas na hora de comer fiado você não reclamou, né? Os crentes, se deixar, eles montam em cima, irmão. Ele toma seu cooler e leva em casa e não paga o cooler, ele leva embora. Com os trufa. E o cooler da igreja, cadê? O azul. Eu vou achar esse cooler ainda. Vamos orar para Deus nos revelar onde está esse. Porque a linguiça apareceu. Meu Deus, eu preciso terminar isso aqui. Eu preciso parar. Eu vou falar igual a pastora Raquel. Senhor, me liberta do espírito da chacorrice, Senhor. São dúvidas da igreja de Corinto que mandou para Paulo, e Paulo está respondendo, queridos. Paulo está respondendo. Dentre essas dúvidas dele é acerca do casamento. Põe para mim capítulo de número 7. Vou apertar um pouquinho agora. Pastor, estou querendo casar, tem certeza? Está preparado para cumprir com as obrigações? Ah, não sei, então não casa, fica solteiro. Não está conseguindo arrumar nem a gaveta, vai organizar a vida? Oxi, não passa um pano correto na casa, cheio de gordura o pano, irmão. Vai tomar, aí lá, não mãe, eu lavei os copos, cheio de gordura, aquele cheiro de ovo. Irmão, cheiro de ovo no copo não vai não. Eu quero casar, vai arrumar a casa primeiro. Hoje eu vou falar tudo, hoje eu vou soltar. 7 primeiro para mim, por favor. Ora, quantas coisas que me escreveste, ó, tá vendo? Ele fez um monte de pergunta para Paulo. Bom seria que o homem não tocasse em quem? Ou seja, não casa, fica solteirão. Cadê os jovens que não vão casar? Eu quero orar por vocês aqui, quero ficar solteiro pro resto da vida. Vem cá, deixa eu orar por vocês. Ninguém, gente. Louvado seja Deus. Logo na sua vez, né, negão? Logo na minha vez não pode? Os irmãos querem tudo casar. E aqui tem jovens bonitos, né? Tanto homens como mulheres. Aleluia. Vão casar todos. Vão ser felizes e abençoados, porque aqui tem instrução. Ninguém vai casar para se separar. E qualquer gavião que chegar aqui, nós não vamos deixar não. Os nossos jovens a gente guarda. Agora, se desobedecer à liderança, quiser ir, tem problema. Quando chegar a fatura, vai mandar a notificação. Chegou o bebê, dia 28 para pagar. Eu falo, Senhor, olha isso aqui só. Tá. A pergunta aqui é o seguinte, no problema. Paulo está falando o seguinte: você não consegue se controlar? Então casa. O que é ausência de controle? A pessoa está tudo quentinho, pegando fogo. Casamento para você. Mas é um fogo antes do casamento, depois quando casa, cadê o fogo? Nossa! Era uma fogueira, apagou a fogueira, foi? As lutas, né? Andava com aquela cara de louco assim, casou, tá desanimado. Que é isso? Toma um macho alfa da Apple Pharma. Quem casa deve cumprir com as obrigações. Diga comigo, obrigações maritais. Mulher, não gosta de pendrive no USB, entendeu, né? Você entendeu? Não gosta de sexualidade no casamento, então não casa. Eu não gosto, pastor. Preguiça para tirar a roupa, então não casa não, filha. É que está muito frio, então não casa não, filha. Casamento, filha, o corpo da mulher não pertence a ela, está na Bíblia. Eu vou mostrar, põe na tela para mim, 1 Coríntios, põe no 4 aí. Olha os varão, põe pastor, põe pastor. Põe pastor. Eita, agora senti uma presença de Deus aqui. Olha, o marido tem que pagar a mulher o quê? Maridão, acendeu a churrasqueira, tem que assar essa picanha, irmão. O marido tem que satisfazer a mulher. Não é só a mulher que satisfaz o marido. O marido tem que pagar. Diga comigo, sexo no casamento é dívida. Está devendo. Casou, tem que pagar. O marido, é obrigação do marido satisfazer a mulher.
E a mulher, o marido. O marido é mais fácil, sim ou não? Mulher já é difícil. 2 pedaladas, quebrou a corrente. Não, não pode. Uma vez ou outra, arruma, mas se concentra aí, irmão. Tem que o quê? Pagar a devida. Não fica com vergonha não, porque na Netflix está pior, tá? Esses filmes de terror que vocês assistem lá. 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio, mas tem o quê? Então o corpo da mulher não pertence a ela, é do marido. Quando ele chegar e falar, solta, é meu. É, irmão. E da mesma sorte, a mulher, o corpo do homem é da mulher. Verso 5, não vos defraudeis. O que é não se defraudar? Não pode negar, não pode se privar. Hoje não tem. Oxi, o que é isso, bebê? Quando que ocorre a privação? Por um consentimento mútuo. Os dois entraram em acordo, porque a gente está num projeto de oração. Vamos concordar? Se o marido dificilmente vai, não vou concordar com isso aí não. Quantos dias? 30 dias está amarrado, 30 dias não, velho. Oxe, já tem 7 dias que você já fica ruim. Aí sobra 20, dos 20 você só faz 10, só tenho 10. Isso é a matemática, né? Paulo está ensinando que, diga comigo, casou é dever. Ah, pastor, eu não sei se eu quero casar, então não casa, fiel. Casado não deve se separar. Se separou, fique sem casar ou se reconcilie. Quem é casado tem maior responsabilidade. Por quê? Tem que sustentar a casa, tem que... é responsabilidade. Incrédulo se separou, foi embora, está livre para casar novamente. Casamento sempre com pessoas da mesma fé. Paulo falou assim, ó, você quer... Vamos mostrar para você na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 7, versos de número 40. 40 não, 39. 7:39. Crente não namora com ímpio em hipótese alguma. Ah, pastor, mas o meu filho falou que a menina é bonita, casa com a feia, mas não dá não. Ah, mas não tem ninguém na igreja bonito. Não tem problema, casa com o feinho, mas casa em Jesus. Quem vai casar em Jesus aqui? Não vai levantar a mão não? Isso, quem vai casar em Jesus, ainda que seja com o feinho, o importante é o amor. Assim, logo na minha vez, pastor, eu dei sorte, irmão, eu dei sorte. Estava no mundo, ela já estava cega e veio para a igreja, Deus salvou. Não pode separar mais. Ó, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido quer. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem? Qual é o único requisito? Tem que ser no Senhor. Esse é o problema que Paulo está trabalhando aqui. O outro problema que também Paulo trabalha, diga comigo, alimentos consagrados. Põe para mim os slides, eu não estou nem usando os slides, estou só na Bíblia hoje, né? Diga comigo, participação em festas pagãs. Cadê os irmãos da festa junina? Deixa eu ver se tem alguém com camisa xadrez aqui hoje. Os irmãos indo para a festa junina. Ah, pastor, vou tomar o crentão. Não é quentão, é o crentão. Tá dançando quadrilha, irmão? Evangélico? Chapéuzinho. Ô, irmão, ela é uma festa pagã. E o que Paulo está ensinando aqui em 1 Coríntios capítulo de número 8? Que toda festa pagã, toda mesa colocada, ela é oferecida a uma divindade. E o que Paulo está colocando? Os ídolos ali é um demônio. Eu vou mostrar para você que na Bíblia, ídolo é demônio. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 8. Primeira coisa que eu vou mostrar para você. Capítulo 8 não, capítulo 10. É o 10? Vamos aí, irmãos. Ó, 10, 20. 1 Coríntios 10, 20.
Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? E não a quem? A mentalidade da pessoa que está diante de um ídolo, ela acha que aquele ídolo é um Deus. Mas a Bíblia chama do quê? De demônio. E aí diz, você não pode participar da mesa do quê? Da mesa do demônio. Cosme e Damião não pode comer doce. Não pode bala, pirulito. Criança na rua, pega tudo, né, as crianças. Eu comia pipoca da macumba. Toda murcha, mas eu comia. Bala, não deixava uma moeda. Tava com dinheiro todo dia na escola. Que eu estudava na Brasilina, cruzilhada, irmão. Só andava com o bolso cheio de dinheiro. Oxe, eu não tinha medo não. Eu falei, o quê? Várias moedas de R$1, pegava tudo. Só não tomava cachaça que não podia. Eu era doido. Meu Deus do céu, Jesus me salvou. Graças a Deus. Alimentos consagrados. Comer de seu sacrifício é participação. Ou seja, quem come participa. Então, evangélico, eu acho que a gente não pode se distanciar da cultura. Mas a gente tem que tomar cuidado para não deixar essa cultura influenciar a gente. Meu filho nunca dançou uma festa junina. Sempre quem pede é o Nicolas. Pai, por que não pode dançar? Eu posso ensaiar? Não. Aí a gente vai ali no ensinamento. Não permita o seu filho participar dessas festas. Parece assim, coisa pequena. O ruim é os grandão que gosta. Ah, pastor, eu gosto de comer um milho. Esse milho vai te levar, você sabe para onde, né? Ainda na carta que Paulo, para a gente caminhar para o final, irmão, tem muita coisa, muita coisa. Põe para mim os slides. Postura da mulher no culto, honra ou desonra? A gente vai ensinar aqui sobre a Congregação Cristã do Brasil. Quem já ouviu falar da Igreja Congregação Cristã do Brasil? Nós vamos ensinar no que eles creem e no que eles não creem. É uma igreja cristã, é uma igreja pentecostal, mas tem algumas práticas que divergem da Bíblia em alguns aspectos. Exemplo, o véu é um deles. Eles não oram, mulheres no caso, se não tiver o véu. Então chegar num culto como esse, esquece. Eles sempre colocam o véu. Mas o texto é claro. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é o quê? Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu, o cabelo da mulher. Lindo, cada um tem um pouquinho, né? Mais crespo, outro mais liso. Tem gente que cacheado, outro é afro. Cada um faz do seu limão uma limonada. Mas esse dia eu vi uma Black Power assim, cheia de cabelo branco, ela toda feliz. Tem gente que fala, eu não ando, já chama no Shalom Line, com a Didina. Já faz um alisamento. Cadê as irmãs que estão alisando o cabelo? Glória a Deus pela tua vida. O meu é liso, irmão. Eu só passo a mão assim. Assim, irmão, essas risadas, ó. Eu falei que isso é malícia, é pecado. Então Paulo está ensinando dentro de uma cultura, não vou adentrar porque não é o problema, era um problema cultural, porque as mulheres casadas andavam com véu e quem não andava casada, quem não andava com véu, alguns acreditam que as prostitutas tinham cabelo raspado, então havia uma ideia de diferenciação na igreja de Corinto. Paulo não pede para nenhuma das igrejas sobre o véu, apenas para a igreja de Corinto. Numa aula posterior a gente vai ensinar com mais detalhe. E outro ponto importante ainda no capítulo 11, profanando a ceia do Senhor. Gente, lembra que eu falei, qual foi o primeiro problema na igreja de Corinto? Qual foi o primeiro problema? Diga comigo, divisão. O que destrói, o que deixa Deus bravo é quando você acaba com a comunhão da igreja. Eu falo para os crentes, toma cuidado quando você se levantar contra alguém que Jesus morreu. Quando os irmãos chegavam na igreja para cear, Rafaela, uns já estavam embriagados, outros já tinham comido tudo. E aí, cadê a comunhão do corpo de Cristo? Diga comigo, a ceia tem 3 estágios. O primeiro estágio da ceia é do passado, é o memorial da morte, aquilo que Cristo fez, Ele morreu. Então toda ceia, a gente anuncia o quê? A morte, então passado. E diga comigo, presente, é a comunhão dos irmãos. É quando a gente está junto, aquela alegria. Você pega aquela roupa do guarda-roupa, aquele cheirinho de naftalina, top. Quem gosta de naftalina? Oxi.
colocou aquela roupinha top para a glória de Deus, vem para o culto, chamou na maquiagem, outro chama no laque, hoje na pomada, não consegue nem chorar, né? No rosto. Mas está aqui, ó, todo mundo, aquela alegria, todo mundo, as mulheres no salto, e como marcha no salto. Mas é um culto gostoso, aquela comunhão, as crianças lá, não é gostoso, irmão? O que Paulo está falando? Quando vocês se reúnem, e não é para comunhão, vocês estão se reunindo para condenação. Gente, ceia não é brincadeira. O que Paulo está falando, o que participar indignamente, não é participar em pecado. Participar indignamente é quando você tem algo contra o irmão, e você não entendeu o que é ceia. Então a ceia tem um caráter presente. Diga comigo, tem um caráter futuro. Porque a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então ela tem um caráter do passado, ela tem um caráter do presente e ela tem um caráter do futuro. 1 Coríntios 11:34, põe para nós, por favor. 11:34. Mas se algum tiver fome, coma em casa, porque que vos ajunteis para que vos ajuntei, não, para que vos não ajunteis, para o quê? Para condenação. Então diga comigo, nem todo ajuntamento Deus está. Tem ajuntamento que traz condenação, quando a gente participa de forma errada. Essa carta que Paulo está escrevendo é para ensinar todas essas questões. E a penúltima, diga comigo. Diga não, põe o slide para mim. Diga comigo, ordem no culto. Quando o dom traz descontrole na igreja. Sabe o que Paulo estava falando? Tinha uns irmãos que falavam em língua na igreja, estavam se sentindo superior. Irmão, onde é o banheiro, irmão? Eu dava uma rajada. Oxê. Paulo falou, você está doido? Se chegar alguém no culto, vai falar que você está penteruco. Todo mundo falando em língua. Quem vai cantar? Paulo falou, não, filho. Quem fala em língua, o máximo que ele faz, ele edifica ele mesmo. E o propósito do dom é edificar quem? A igreja. Então quem fala em língua, edifica a si mesmo. Ora em língua para você ver se você não sente uma edificação. A maioria das vezes, quem já me viu no monte, quando eu começo a falar em língua, irmão, é uma coisa que me toma tão poderosa. Começa indo e vai indo para você ver. Ela te pega de uma coisa, for ver. Esse dia eu caí no monte lá, irmão, cheio de farelo, farinha na terra, mas gostou, presença de Deus. Agora, se tiver um intérprete, alguém falar, assim diz o Senhor, aí você dá aquela rajada, eu não imito língua. Tem gente que fica imitando língua. Não pode imitar língua não, eu não imito. Fica imitando língua. Então, se tem um intérprete, edifica quem? A igreja. O que Paulo falou assim agora? O dom de profecia é superior ao dom de língua. Porque ele edifica quem? A igreja. Revela as coisas que estão dentro da igreja. Então Paulo falou assim, olha, escolhe os melhores dons. Principalmente os de profetizar. A uns Deus dá a palavra de sabedoria, a outros Deus dá a palavra de conhecimento. E o que Paulo está trabalhando? Ele está falando, diga comigo, diversidade na unidade. Irmão, Deus tem uma capacidade de unir igreja. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não dá, é tanta coisa gostosa que dá para ensinar. 1 Coríntios capítulo 12, versos de número 23 e 24. Nós vamos ler 2 textos. Quando você olha para esse corpo aqui, representando um corpo, tem corpos muito mais bonitos, mas olhando para um corpo de uma forma geral, o que é mais evidente? Não é o quê? Não é a mão? Não são os olhos? A boca? Quando você olha, o que te atrai em alguém? Os lábios, a boca, o olhar, o sorriso, o cabelo, é aquilo que está evidente, mas tem parte do corpo que ninguém vê. Olha o que diz o texto, 12:23. E o que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito. Provavelmente os maiores estudiosos entendem, Milena, que ele está falando dos órgãos genitais. Porque o homem usa uma cueca e a mulher usa o quê? Uma calcinha. E é algo que nós não queremos mostrar para ninguém, porque a gente sente o quê? Vergonha. Por ter menos honra, Deus deu mais honra ainda. Olha o que Deus está falando. Que
que aqueles que se acham menos honrosos, Deus acabou honrando mais dentro do corpo. Aqueles que ninguém vê são importantes. Porque você olha, o irmão é a orelha, o outro ali é o ouvido, é os olhos. É aquele que está evidente, mas tem parte no corpo que ninguém vê, mas é importante para o reino de Deus. Você que está aqui está se sentindo que ninguém está te vendo, Deus vê você ser importante para o reino de Deus, irmãos. E o que Paulo está trabalhando? Diga comigo: diversidade na unidade. Isso aqui é uma mensagem para um dia. E eu termino esse capítulo de dons espirituais, Paulo trabalhando sobre os dons, 12 versos 31. Portanto, procurai com zelos, e eu vos mostrarei o quê? Qual é o caminho mais excelente? Ele já começa, ainda que eu falasse a língua e dos anjos, e não tivesse, que amor? Seria como o metal que soa, como um sino que tine. A igreja, do que adianta você ter dom espiritual, mas não amar o irmão que está do seu lado? Procure com zelo os melhores dons, mas eu vou te mostrar o caminho mais excelente. O caminho mais excelente é o caminho do amor. Quando você tem dom, mas tem amor do coração, não adianta eu ter o dom de mestre, mas eu matar toda a igreja sendo severo por amor à doutrina. A gente tem que ter zelo doutrinário, mas eu tenho que ter amor na minha fala. Porque você se torna eu era muito ferrenho em algumas doutrinas, continuo ainda com o mesmo zelo, mas eu procuro falar com muito mais amor, com muito mais compreensão. O amor vai nos moldando. Eu não estou preparado 100%, eu estou aprendendo também, eu sou humano, eu também falho, meu amado irmão. Quem está comigo, diga glória a Deus. Esse é o caminho. Capítulo de número 15, 14 ainda Paulo retoma a questão dos dons, mas no capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, põe para nós os slides. É vã a nossa pregação, a nossa esperança está na ressurreição de Jesus. E ele encerra fazendo um pedido de uma oferta, a importância das contribuições. É por isso que na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele está exortando aquela igreja. As igrejas da Macedônia se uniram, as igrejas da Galácia se uniram. Mas eu ensinei algo. Põe em 1 Coríntios capítulo 16, coloque-se de pé, para que eu possa orar pela tua vida, queridos. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que eu fiz o quê? Ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana, primeiro domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme a sua prosperidade. Cada um dá conforme a sua prosperidade. Quem tem mais dá mais, quem tem menos dá menos. Então cada um dá conforme a sua prosperidade. Por isso que o dízimo é uma ideia proporcional à pessoa. Cada um dá conforme a prosperidade. Se você ganha 1.000, você ganha 10.000, você vai dar 1.000. Se você ganha 1.000, você dá 100. Cada um dá conforme, é uma questão igualitária, justa, para que se não faça as coletas quando eu chegar. Essa é a carta que Paulo está escrevendo. Essa é a primeira, nós vamos trabalhar a segunda. A segunda é um tom mais pastoral, problemas dentro da comunidade, que afetou o relacionamento com o apóstolo. Queridos, diante de tudo que eu falei aqui hoje, eu queria fazer uma oração, porque sozinho eu não consigo fazer essa obra. Eu não consigo. Quando eu cheguei hoje, o estacionamento já estava aberto, alguém abriu. Quando eu cheguei, as luzes já estavam acesas, o som já estava ligado, o ar-condicionado já estava ligado. Já tinha gente fazendo filmagem, tinha gente pegando o cone, tinha gente já fazendo todo um trabalho. Alguém chega antes. Eu estou pregando, mas tem alguém ali que está tocando. Tem alguém que está mexendo no som. Tem alguém que está dando aula para as crianças. Alguém está mexendo na live, o outro está mexendo no computador. Outra está contando o dinheiro para ver se vai conseguir pagar as contas. Tem outro que está assistindo pela live em casa. Tem a tia que está dando a comida para as crianças. E tem outra que está limpando a panela que fez a comida. Você observa como todo mundo é importante dentro da casa de Deus. Mas esse final de semana Deus se fez presente dentro dessa casa. E o reflexo a gente já sente hoje aqui. Quem estava aqui nesse final de semana? Deus se fez presente nesse lugar. Quem foi renovado esse final de semana?